Olá pessoal, hoje vamos tratar de um segundo exemplo resolvido de circuito RC, resposta degrau em circuito RC e validação dos resultados via software ATP Draw. No exemplo anterior, trouxemos um circuito bem parecido com o circuito que vamos analisar, exceto por um detalhe. No circuito do exemplo 1, a gente não tinha, para o segundo momento de análise, uma fonte conectada ao circuito. A gente estava analisando uma etapa de carga e uma etapa de descarga do capacitor. Aqui, vamos analisar em dois momentos em que o capacitor está sendo carregado. Então, vamos entender como é que isso vai acontecer. Vamos, assim como no exemplo 1, trazer a solução analítica e depois comparar os resultados com os gráficos obtidos via ATP Draw. Então, temos esse circuito aqui. Vamos utilizar a mesma técnica utilizada no exemplo 1, de analisar o circuito em dois momentos. O primeiro momento ele é caracterizado por um intervalo de tempo de 0 até 10 segundos, que é quando essa chave está fechada e essa chave está aberta. A tensão inicial no capacitor é dada, é 0 volts, e vamos começar a resolver o problema. O primeiro momento, como foi dito, ele é definido por um intervalo de tempo de 0 até 10 segundos. Para esse intervalo de tempo, a chave 1 está fechada, a chave 2 está aberta, e o circuito ele se resume a isso daqui. Só que a gente percebeu, de aulas anteriores, que para definirmos a expressão da tensão no capacitor em função do tempo, é muito mais fácil se a gente definir anteriormente um circuito equivalente de Thevenin visto pelos terminais do capacitor, justamente porque as expressões que aprendemos para caracterizar a tensão no capacitor são extraídas de um circuito contendo uma fonte, uma resistência e uma capacitância em série. Então, vamos fazer isso, né? Quem é a resistência de Thevenin vista pelos terminais do capacitor? Para achar a resistência de Thevenin, a gente curta-circuita a fonte de tensão, e essa resistência vai ser dada, vista pelos terminais do capacitor, né, por 5.000 em paralelo com 2.000. Já a tensão de Thevenin ela é a tensão nos terminais em aberto do capacitor. Nesse caso, as tensões do terminal, a tensão no terminal em aberto do capacitor coincide com a tensão na resistência de 2.000 ohms, afinal de contas, eles estão em paralelo. Como o capacitor está em aberto para esse momento de análise da tensão de Thevenin, o circuito ele se resume a isso daqui. E a tensão nos terminais em aberto do capacitor vai ser justamente a tensão na resistência de 2.000 ohms que a gente pode obter por divisor de tensão. Então, a tensão de Thevenin pelo divisor de tensão vai ser dada por 10 vezes 2.000 dividido por 5.000 mais 2.000. Então, nosso equivalente de Thevenin vai ser uma fonte, uma resistência e a capacitância. A expressão V de T, tensão no capacitor, é dada por um V em regime permanente mais um V inicial menos o V em regime permanente, ou ele é elevado a menos T sobre a constante de tempo do circuito. A gente viu que a tensão em regime permanente, num circuito contendo fonte, resistência e capacitância em série, um circuito RC nesse caso, ele é dado pela própria tensão na fonte que alimenta o circuito. Então, V em regime permanente vai ser a própria tensão da fonte, V de zero foi dada pela questão, que é zero, e tal é dada pela constante de tempo do circuito, que no caso do circuito RC é R vezes C. Substituindo os valores, a gente vai encontrar isso daqui. Essa é a expressão da tensão no capacitor para o primeiro momento. E, a título de curiosidade, se a gente for substituir t por zero, que é o limite inferior do nosso primeiro momento, a gente vai encontrar que v de zero é zero, era esperado, e em t igual a 10, que é o limite superior do nosso intervalo de análise, se a gente for substituir o t aqui por 10, vamos encontrar que v em 10 é aproximadamente 2,857, que é o próprio valor em regime permanente. Isso é compreensível, afinal de contas, a gente sempre aproxima o regime permanente para 5 vezes a constante de tempo. E perceba que 10 segundos é bem maior do que 5 vezes 0,71.
E se a gente quiser uma expressão para a corrente no capacitor, basta a gente aplicar a relação entre tensão e corrente, ou seja, corrente no capacitor é C, capacitância, né, vezes dV dt. dV dt nada mais é do que a gente derivar essa expressão aqui em função do tempo. Se a gente derivar essa expressão em função do tempo, vamos encontrar essa expressão aqui. E aí a gente substitui todos os valores. Para C, a gente resolve essa expressão aqui. A gente vai encontrar que a corrente no capacitor é dada por essa expressão. Em t igual a zero, limite inferior do nosso intervalo de análise, I de 0 é 2 mA, e em t igual a 10, I de 10 vai ser aproximadamente 0 A. Justamente porque no regime permanente o capacitor ele age como um circuito em aberto, e a corrente no circuito em aberto é zero, né? Segundo momento de análise, para tempo maior que 10 segundos. Nesse caso, a chave 1 abre e a chave 2 fecha. Se a gente for voltar lá no circuito original, vamos ter percebido que o circuito ele vai se resumir a isso daqui. Ele já está no formato que a gente quer. Uma fonte, uma resistência e uma capacitância em série. A gente precisa definir, assim como no caso anterior, a tensão inicial e a tensão em regime permanente. Quem é a tensão inicial no capacitor? Para isso, vamos ter que relembrar aquele conceito de que, num capacitor, a tensão ela nunca pode variar instantaneamente. Então, a gente vai definir que a tensão no momento final, no instante final do primeiro momento, é igual à tensão no instante inicial do segundo momento. Tensão no instante final do primeiro momento é igual a tensão no instante inicial do segundo momento. Então, nosso V de 0 para o segundo momento é o V de 10 no primeiro momento. E a gente viu que o V de 10 no primeiro momento é 2,857. E quem é a tensão em regime permanente? É a tensão da fonte que alimenta o circuito em série RC. RC tal é 7.000 vezes 500 microfarad, que vai dar 3,5. Então, a gente substitui todos os valores e vamos encontrar essa expressão para a tensão no capacitor. Em t igual a zero, se a gente for substituir aqui t por zero, V de 0 é 2,857. E para t tendendo a infinito, todo esse termo aqui ele se anula, né? Porque o exponencial elevado a um número negativo e muito grande, ele tende a zero. Então, V de infinito é o próprio tensão em regime permanente, 30 volts. Para a corrente, a gente pode simplesmente aplicar aquela mesma relação, derivar a expressão da tensão do capacitor em função do tempo, que é essa daqui, né? A gente deriva em função do tempo, vamos encontrar essa expressão. E a gente multiplica tudo isso pela própria capacitância. Vamos encontrar essa expressão final aqui. Para t igual a zero, I de 0 é 3,88 aproximadamente mA, e t tendendo a infinito, a corrente é aproximadamente zero. Isso é compreensível, afinal de contas, de novo, em regime permanente, o capacitor ele funciona como circuito aberto e não há corrente que circula pelo circuito. Só que aqui, antes de finalizar a análise, temos uma coisa muito interessante, né, que já foi abordado também no primeiro exemplo. A corrente no capacitor, ela sim varia instantaneamente, diferente da tensão. A gente pode perceber isso porque, para o primeiro momento, a corrente no instante final do primeiro momento era zero. E a corrente no instante inicial do segundo momento não é zero. Ela tem um salto, ela vai para aproximadamente 3,88 mA. Então, no capacitor, corrente varia instantaneamente, tensão não. Agora vamos simular esse exercício através do ATP. O circuito já está montado. Para quem tiver alguma dúvida, basta analisar o exemplo anterior para saber onde é que a gente adiciona cada bloco do circuito, como é que a gente define a atuação das chaves, etc. Mas basicamente a gente montou todo o circuito. Uma coisa que é importante relembrar, né? A chave ela é caracterizada, nesse caso aqui, a chave 1
ela tem um momento de fechamento, né, em -1. Por quê? Porque ela é uma chave normalmente fechada. Então a gente inicializa ela num tempo anterior ao tempo igual a zero. Já o momento de abertura, né, open, CL de close e OP de open, fechado e aberto, né, ela abre em 10 segundos. E aqui, para essa chave, que ela é uma chave que ela está inicialmente fechada e após um tempo ela abre, a gente coloca uma corrente de margem de 1000 A. Aqui foi um valor estipulado, mas pode ser qualquer valor que seja um valor alto, apenas por uma margem de segurança mesmo, para garantir que aquela chave vai atuar, justamente porque, se a gente for aqui no help, né, da chave, a corrente de margem ela é definida da seguinte forma: a chave ela abre para um tempo maior que o tempo que a gente setou, 10 segundos, se a corrente que passa pela chave for menor que a corrente de margem. Então a gente estipula uma corrente muito alta para garantir que aquela chave ela vai abrir. Esse valor podia ser qualquer valor que seja muito alto, senão vai interferir na nossa análise. Então a gente seta todo o circuito aqui, do jeito que a gente conhece, que a gente viu no exemplo 1. Para essa chave aqui, ela é uma chave normalmente aberta, então o -1 ele vai no parâmetro de abertura e 10 no de fechamento, né? Afinal de contas é uma chave que ela fecha em 10 segundos. E aqui a gente definiu que a gente quer como saída no capacitor a corrente e tensão. Então vamos lá. Para simular o circuito, basta apertar o atalho, né, F2, ou vir aqui em Run. Lembrando outra coisa, né, muito importante, que é definir as configurações de simulação. O ATP ele utiliza um método de resolução de equações, que é um método numérico. Esse método ele depende de um passo de tempo. Nesse caso, a gente setou um tempo de um ΔT de 1 vezes 10 a menos 3. Quanto menor for esse ΔT, mais precisa será a solução, mas também mais demorada ela será. Aqui a gente percebeu que um ΔT de 1 vezes 10 a menos 3 é adequado para representar esse circuito. Mas caso se perceba que o sinal, o gráfico da tensão e de corrente está distorcido ou não está muito bem representado, basta diminuir esse ΔT. E aqui um tempo máximo de simulação a gente colocou 20 segundos. Essas outras três características aqui não são interessantes para a gente, para essa análise em específico. Para ver os resultados, a gente vem aqui em ATP, plot XY. E aí a gente define a variável de interesse. Vamos analisar primeiro a tensão no capacitor. A tensão no capacitor, ela começa em 0, né? A tensão inicial, a gente viu na questão que ela era 0. E o capacitor ele tem uma tensão aumentada em função do tempo. Percebe que em um determinado momento, esse capacitor ele para de haver um aumento na tensão nesse capacitor, né? O máximo que ele atinge, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, né? O máximo que ele atinge é 2,857. Percebe que num tempo anterior ao tempo de 10 segundos, né, que seria mais ou menos aqui, o capacitor ele já está inicialmente, ele já está carregado, né? Com a tensão que é justamente aquela tensão de Thevenin que a gente achou no primeiro momento. Aqui em 10 segundos tem uma mudança das chaves. A chave 1 fecha, a chave 2. A chave 1 abre e a chave 2 fecha. A tensão inicial no capacitor nesse segundo momento é exatamente a tensão no momento anterior. Então a gente percebe aqui, né, que em 10.02, que seria um momento imediatamente posterior ao nosso tempo final, né, de análise do primeiro momento, tem uma tensão de 2,97, que é ali aproximadamente igual, né, à tensão no momento imediatamente inferior ao tempo igual a 10 segundos. E a partir daqui o capacitor é carregado novamente, só que dessa forma, desse jeito, nesse arranjo, com uma fonte de 30 volts. Então a tendência é de que o capacitor, que vai ter uma tensão inicial, ele tenda a carregar até ter uma tensão de 30 volts. Nesse caso aqui,
é perceptível que nosso tempo de simulação ele não conseguiu representar bem o momento final da carga do capacitor no segundo momento, justamente porque não atingiu os 30 volts. O que a gente pode fazer para ajustar isso? A gente vai nas configurações e coloca aqui, por exemplo, 30. A gente simula de novo, F2, vem aqui em plot XY. E aqui vamos ver, né, com o tempo de simulação maior, que realmente, no segundo momento, que começa aqui, né, depois de um tempo, o capacitor ele tende a ter uma tensão praticamente igual, né? Se o tempo fosse maior ainda um pouquinho que 30 segundos, a tensão aqui ia ser os 30 volts, né? A tensão na fonte. Então, primeiro momento é um momento de carga, segundo momento também é um momento de carga, mas com uma tensão com um valor maior do que a tensão do primeiro momento. Agora, analisemos a corrente. Vamos lá, corrente no capacitor, primeiro momento, ele começa aqui, né? Inclusive, esse atalho aqui é muito bom para a gente analisar os valores, né, das grandezas. A gente coloca aqui no momento inicial, aqui de novo, né, eixo X, eixo Y. Num tempo t igual a 0, a gente vai ver aqui que a corrente ela inicializa já em um valor de 2 mA. Se a gente for voltar lá na resolução do problema, vamos ver que é exatamente o valor que a gente achou para a corrente num tempo igual a 0 para o primeiro momento. Ela começa com o valor de 2 mA e a tendência é de que essa corrente decaia a 0 à medida que o capacitor for carregando. Então aqui mais ou menos, né, já aqui um pouco antes de tempo igual a 5 segundos, a corrente no capacitor já é quase nula, porque o capacitor ele já funciona como um circuito aberto, por já estar completamente carregado. Então, aqui toda a atuação do primeiro momento, em 10 segundos tem o segundo momento. E aqui a gente vê visualmente aquela questão da mudança instantânea na corrente no capacitor. Porque no mesmo momento, no mesmo instante em que, num tempo imediatamente posterior a 10 segundos, a corrente era praticamente nula, né? Um número aqui elevado a 10 a menos 9, praticamente zero, num tempo imediatamente posterior, 10.01, por exemplo, a corrente ela já é de 3,87 mA. Então ela teve um salto, ela teve uma descontinuidade. E aí ela vai ter um valor inicial, né, que vai ser mais ou menos isso daqui, e vai decair conforme o tempo vai passando e tender a 0. Justamente porque nesse momento aqui o capacitor ele já fica praticamente completamente carregado, né? Então aqui a gente conseguiu visualizar graficamente tensão e corrente no capacitor. A gente conseguiu comprovar aquela questão de que a tensão no capacitor ela não varia instantaneamente e a corrente sim. E a gente conseguiu ver um exemplo de 2 momentos de carga, né? Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos finalmente adentrar nos estudos sobre o circuito RL. Resposta ao degrau do circuito RL, exemplos resolvidos e também simulações envolvendo o ATP Draw. Bons estudos e até a próxima.